7 horas e 53 minutos agora. Você sabia que 40% das jovens que se consideravam pouco atraentes começaram a se sentir assim, sabe por causa do quê? Te dou um doce se você adivinhar aqui, ó. Rede social. Um estudo aponta o seguinte, que o vilão dessa história, principalmente, é o Instagram. O principal aplicativo de compartilhamento de fotos do planeta Terra. E aí, minha gente, mexe na autoestima, em especial das garotas. Dá uma olhada. Viagens luxuosas, corpos sarados, pessoas sempre sorridentes e felizes. É só entrar nas redes sociais que já nos deparamos com vidas aparentemente perfeitas. E aí não tem jeito. A gente já começa a se comparar e a ficar decepcionado por viver em uma realidade totalmente diferente. Principalmente quando se trata de estética. Segundo uma pesquisa feita por uma rede social, cerca de 32% das jovens afirmaram que se sentiam insatisfeitas com a aparência e que isso piorava quando visualizavam fotos e vídeos de outras mulheres na internet. E o mesmo acontece entre 14% dos homens. Os adolescentes, os jovens de forma geral, eles não conseguem identificar muito o que é realidade do que é a vida virtual. Então, eles acreditam que aquela vida de sucesso, de beleza, de celebridade, de perfeição, é como se aquilo devesse ser a vida real. Como na vida real isso não acontece, porque não é assim, a vida da gente não é assim, as tendências são de alguns transtornos, sim, transtornos emocionais, como, por exemplo, a ansiedade exacerbada, depressão. A psicóloga explica ainda que os impactos não são apenas emocionais, mas também alimentares, nos casos de pressão estética provocada nas redes sociais. E as mulheres são as que mais sofrem. Anorexia, né, que é uma coisa que acontece muito também com as meninas, bulimia. Seja no estilo de vida ou no padrão estético, a ilusão virtual está se espalhando numa velocidade que assusta. E uma das alternativas para fugir desse mundo de fantasias é passar o menor tempo possível nas redes, para o bem da saúde emocional e física. Entre 13 e 18 anos, o máximo de tempo para ficar na internet e nas mídias é de 3 horas por dia. Mais que isso já não é saudável, né? Por quê? Porque isso já acarreta em problemas de aprendizado e de desenvolvimento. E se atentar aos sinais de baixa autoestima também é importante para que o tratamento seja iniciado o quanto antes. Quando você acha que assim, o outro é sempre melhor do que você e você começa a ficar triste, sabe, te causa tristeza, você começa a se olhar e não se aceitar, a não se gostar, né? Então, essa sensação ruim, sabe, de que parece que tudo dos outros é melhor do que eu, isso é um dos grandes pontos para começar a pensar, opa, tenho que parar por aqui, né? Então, é começar a olhar para mim e ver o que está começando a ficar de errado aqui, que está me fazendo mal. Gente, a pedagoga Ana Jacob está aqui para a gente conversar de novo e ela tem um papo muito legal porque ela fala direto no coração da molecada. Ana, bom dia, tudo bom? Bom dia, prazer estar aqui com vocês novamente. Agora, Ana, é muito sério a gente falar isso, né? Isso aqui não é o mundo real. Como é que a gente... Porque assim, o mundo imaginário e o mundo real, o cérebro faz o mesmo esforço para acreditar nos dois. Como a gente explica para a molecada que isso aqui não é o mundo real, que a vida aqui fora é de outro jeito? Bom dia. Bom dia. Primeiro a gente tem que criar uma relação, né, com os jovens, desde a infância a gente já tem que criar essa relação, né? A gente precisa conhecer essas imagens que estão disponíveis para eles, né? Então eu tenho que conhecer o influencer, eu tenho que conhecer o que as pessoas estão postando e eu também tenho que usar de forma crítica as mídias na frente das crianças. Como né? assim, Ana? Quando você fala de forma crítica, como é que eu faço? Porque a gente vê as crianças estendendo algumas reações como as suas influencers ou seus influencers na internet. Eu identifico isso para a criança, ó, essa reação aqui eu vi em tal lugar. Exatamente, porque a criança precisa sentir que você conhece o conteúdo dela, porque senão tá livre demais, né? Então, quando você fala, epa, eu acho que aquele fulaninho lá teve essa reação também, será que não tá vindo daí tudo isso? A criança começa a enxergar, entender o conteúdo que ela está consumindo, né? Porque senão você só está engolindo tudo aquilo
e vai ter uma reação em você, que são todas essas neuras que a gente vê que as crianças têm sofrido. Nossa, criança com ansiedade, vê isso, olha, me corta o coração, criança tendo que tomar remédio para poder fazer controle. E olha, para se livrar dessa tomação de remédio, além de deixar eles usarem as mídias, porque é a realidade deles, a gente tem que relembrar que a gente tem uma vida aqui fora, que a gente pode fazer uma natação, que a gente pode dar uma caminhada, ler um livro. Então, isso também tem que ser exemplo que vem de casa e também da escola, da gente fazer essas atividades, demonstrar isso para eles. Agora, Ana, você como pedagoga, você nessa relação direta da molecada, o que é que você tem encontrado que vem direto mesmo das redes sociais, que você consegue identificar, ó, isso daqui é fruto desse vício em rede social? São os comportamentos consumistas das crianças. Isso está de forma exacerbada e muito clara para a gente no dia a dia. Por isso que é importante a gente relembrar, né? O que é prazer e o que é necessidade, né? Até onde é entretenimento e até onde é realidade. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso. E também apresentar outros conteúdos, além desses youtubers que eles assistem, né? Para trazer outros tipos de comportamento para fazer um balanceamento e um contraste. Eu gostei muito dessa parte que você fala de ter uma mente crítica, que é exatamente o que a gente não consegue perceber nas novas gerações. Aceitam do jeito que vem as coisas. Como é que a gente desenvolve? É sentar e conversar mesmo, Ana? Existem outras possibilidades para a gente? Porque nós, como pais, às vezes a gente parece que fica de mão amarrada diante disso. Eu acho que os pais, nesse momento, precisam da ajuda da escola, que precisa começar a levar em consideração a BNCC, que coloca como conteúdo o desenvolvimento das mídias, até entender algoritmos e tudo mais. Tudo isso é conteúdo que a escola precisa desenvolver com a criança para criar uma cultura que vai chegar nos pais e a gente vai começar a afetar todo mundo. Não dá para esperar que os pais criem essa ideia sozinhos. É papel da escola criar essa cultura e disseminar. Então, a escola precisa começar a olhar com mais sensibilidade para as nossas leis e para as nossas competências. Ana, como é que a gente faz essa abordagem? Porque, às vezes, até dentro de casa, parece que são, sei lá, uma família de 4 pessoas, parece que são 4 estranhos no mesmo lugar, cada um no seu celular, no seu smartphone e no seu mundo. Como é que a gente faz essa abordagem para não ser um negócio também tão duro, tão pesado? Eu acho que tem que criar uma rotina onde todo mundo vai se afastar um pouquinho das tecnologias. Fazer combinados. Olha, no jantar o celular não pode estar nem em cima da mesa. A gente vai assistir um episódio uma vez na semana, todo mundo, de uma série, todo mundo vai estar sem o celular. No sábado, 1 hora por dia, a gente vai sentar e vai jogar um jogo de tabuleiro, que já foi rotina, né? Então, a gente começa a criar momentos sem as mídias. Isso daí parte muito do adulto, de organizar esses momentos para sua família, para os adolescentes e para os jovens. No começo vai ter resistência, né? Porque para criar hábito, a gente demora. Então, a gente precisa insistir um pouquinho, demonstrando o quanto isso é importante para eles e para nós, né? Para as relações em geral. Ana, para a gente finalizar, quando é que a gente percebe que a internet está afetando o filho da gente? Eles dão indicações, eles mostram, eles gritam e às vezes a gente não percebe? Com certeza. E muitas vezes esse grito é o silêncio, né? O afastamento. E isolamento. O isolamento, que a gente acha que é coisa normal da idade. Mas a gente também, parte do nosso papel de adulto, resgatar eles e trazer eles para esse social, né? Sem neuro, sem pira, sem limitações, mas através de tentar criar relações. Eu eu vi o seu conteúdo, eu assisti aquele youtuber, escutei isso. E você vai criando um laço, um vínculo com os adolescentes. Tabu não cabe mais nesse tipo de relação? Não cabe mais. A gente precisa desmistificar com eles. Eles precisam que a gente faça isso por eles. Muito bem, gente. Olha, dentro de casa a gente tem que conversar sobre tudo. É o único jeito da gente estar perto dessa molecada. Eles são ligeiros, né? Eles são espertos, eles sabem quando a gente vai falar de um assunto sério. Ana Jacob, pedagoga, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, sempre na linguagem direta com a molecada e com a gente. Até a próxima. Muito obrigada, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente. 8 horas e 2 minutos agora e vem...